pegando um gancho no que todo mundo falou aí, é uma pergunta e é um comentário, né? E o Lico, ele pode... Vamos ver se ele quer falar sobre isso. Eu fico imaginando, né, vocês, nos dias de hoje, jogando nesses gramados, né, de hoje em dia, nas arenas que nós temos hoje em dia, com algumas aí, com campos excelentes, né, verdadeiros tapetes, em comparação a alguns campos que vocês jogaram naquela época que eu vi. Eram campos esburacados, a gente não precisa citar nomes, mas a área do goleiro ali toda careca, né? Em sua maioria, os campos eram horríveis. Eu me lembro que a bola quicava, o cara tinha que ter muito domínio de bola. Então, eu imagino hoje em dia vocês, com o treinamento que tem hoje, com o material esportivo que tem hoje, com a fisiologia que tem hoje, a bola, enfim, as chuteiras, todo o material que tem hoje, né? Eu acho que, sinceramente, vocês iam voar, vocês iam passar por cima de todo mundo mais do que já fizeram naquela época. Eu queria que você comentasse sobre isso. Foi muito bem lembrado por você, Minelli. É verdade, cara. Eu acho que aquele time, pela condição técnica, os recursos técnicos que cada um tinha, é por isso que aquele time se transformou em toda aquela potência, sabe? Porque era um time que jogava nessas condições, como você frisou, de campos não muito bons, né? E a bola mesmo já era uma bola mais pesada, as chuteiras já não eram essa leveza que tem hoje, né? As condições de preparação, tudo era diferente. Mas hoje, aquele time, pela sua qualidade e capacidade técnica, como você falou, ia voar, ia jogar, render o dobro do que rendeu naquela época, com certeza, sabe? Porque a mesma coisa lá atrás, você volta lá atrás um pouco e vê Gerson jogar, Didi, Rivelino, né? Aquela Copa de 70, os caras faziam coisas com aquelas condições difíceis, né, cara? E você ficava admirado, né, pela qualidade deles, né? Mas não jogaria hoje porque era uma época diferente. Aí é que os caras jogariam, porque era só ter a condição física de hoje, porque a qualidade técnica já possuíam, né? Então não ia mudar nada, né? Ia só pegar mais um condicionamento físico e ia voar realmente, como você está falando, nesses campos que é um tapete, não ia nem dominar a bola, ia tocar tudo de primeira, como faz o Barcelona hoje, né? Eu acho que o Flamengo, naquela época, ele foi o Barcelona alguns anos atrás, foi Real Madrid alguns anos atrás, né? Foi o Flamengo daquela época, né? Pela tamanha a sua qualidade técnica e o conjunto que tinha na equipe, né? Com certeza. Lico, rápido e rasteiro. O Antônio Nunes merecia estar na Copa de 82? Se sente injustiçado com isso, Nunes? Lico. Não digo que eu fui injustiçado, né? Mas eu acho que daquela equipe do Flamengo, todos os jogadores, sem exceção, eles deveriam ser a base daquela seleção, né? Pelo menos está dentro do grupo, entendeu? Porque o futebol é momento e você, todo jogador, espera para esse momento, né? Você se esforça para isso, para vestir a camisa da seleção brasileira, né? Mas sempre na seleção, os treinadores que dirigem, né, a seleção, eles têm, às vezes, uma preferência por alguns jogadores que já foram, né, da sua equipe, né, e às vezes cometem, algumas injustiças com outros jogadores que no momento estão numa fase melhor, né? E isso foi de quase assim que eu vejo na maioria das seleções, né? E continua até hoje, entendeu? Essa politicagem, assim, às vezes que a gente vê, né? Mas naquela época existiam muito grandes jogadores, né? Muitos craques, né? E aquela seleção foi uma das melhores, né? Já formadas no futebol, né? Devido à quantidade de craques que existiam na época, né? Mas não foi só eu que não
assim, não fui chamado, mas Adílio, Andrade, né, Raul, né, tudo jogadores que deveriam estar naquela seleção, com certeza. Ô, Lico, Flamengo, cara, ele já teve aí incontáveis craques, né? E você tá no livro do maior craque da história do Flamengo, que é o Zico, como um dos 5 jogadores mais importantes que o Flamengo já teve, cara. Assim, você não ouviu, isso não veio do Luizinho, do Flavinho, do Joãozinho, isso veio do maior ídolo da história do Flamengo, cara que jogou com outros tantos craques quanto você. Qual é, cara? O que isso significa pra você, ô Lico? Rapaz, olha, isso aí eu acho que traduz tudo o que eu imaginava, assim, de querer ser na minha carreira e de sonho de criança, né? Um jogador de um time grande e ser, assim, considerado um desses 5 jogadores, assim, por esse gênio do futebol, né? Eu qualifico como gênio porque o Zico era fantástico, né? O Zico era um jogador que você, às vezes, cavava uma falta para vê-lo balançar as redes, né? Como jogador, você estava ali do lado, porque tinha tanta confiança que o cara era tão perfeito naquilo que ele executava, né? Mas treinava para isso, né? E eu também, todo jogador que ele tem esse reconhecimento, é uma satisfação imensa, né, cara? Eu não tenho nem, assim, palavras para na verdade, te falar mais do que representou para mim, né? Representou tudo, né, na minha carreira como jogador. Hoje eu me sinto assim, uma pessoa realmente agraciada, né? Por tudo isso, né? Por esse reconhecimento de vocês aí que estão me entrevistando, né? E por tu estar me fazendo analisando toda essa minha trajetória e com esse elogio aí feito pelo grande líder daquela equipe, sem dúvida alguma, né? Que passava para nós um espírito assim de querer vencer tudo e todos. Foi o grande capitão e que realmente merece toda a nossa admiração, nosso carinho, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele representou, né? E eu só sinto agraciado, cara. Obrigado. Só posso dizer isso aí. Obrigado. Tu esperava, Lico, isso? De ser reconhecido assim pelo Zico? Tu sabe que ele já... Quando ele fala alguma coisa, ele não precisa falar para agradar ninguém, né, cara? Ele é muito autêntico, aquele time eram jogadores assim com muita personalidade, sabe? Talvez isso aí tenha sido um grande ponto daquele time vencedor, né? Que era a personalidade de cada um, de olhar, de elogiar, né, o companheiro, de respeitar. Mas, assim, ó, cara, é um elogio que realmente te deixa muito feliz na tua carreira, na tua vida, sabe? Como jogador e que jogar ao lado dele, qualquer jogador gostaria de ter no seu currículo, né? Um jogador desse, além de orientador, sabe, de ser vencedor, da genialidade que ele tinha, né? A simplicidade que é até hoje, né? Como homem, como amigo, como companheiro. Então, realmente, é um prêmio melhor do que é um troféu ganho do Mundial, sabe? Muito bacana você relembrar esse fato aí, tá? Te agradeço.
Com certeza. Só fazer um adendo, sem fazer a comparação, né, Diego? Mas na sua época, né, eram 4 camisas 10, a gente chegou a comentar. Hoje no Flamengo, nesses 11 do Flamengo, a gente pode dizer que o Flamengo tem no seu time principal 3 camisas 10 e um no banco, que seria o Diego. O Gerson é um camisa 10, né? Ele iniciou mais à frente e depois com o futebol europeu ele foi deslocado mais para essa posição mais de volante, mas ele é um camisa 10, é um jogador de talento. E Arrascaeta e também o Everton Ribeiro, na minha opinião. Não estou dizendo número de camisa, mas o talento. E além disso, né, os achados que, como você falou, foram importantes. O Flamengo é um time que, entre os 11, ele tem mais jogadores canhotos do que jogadores destros. Não sei se você chegou a prestar atenção nesse detalhe. É lateral, é zagueiro, é meia, atacante, muitos jogadores canhotos. E, por incrível que pareça, o canhoto sempre teve aquele jogador com mais talento. Em todas as posições, o Flamengo tem pelo menos um jogador canhoto com talento. O zagueiro era para Mari, lateral esquerdo, Felipe Luiz. No meio campo você tem lá o Everton Ribeiro, até o Gerson também, tem um talento com a perna esquerda. E no ataque, o Gabigol. E o goleiro Diego Alves também é canhoto, né? Então são os canhotos prevalecendo com o seu talento num time também que tem bastante camisa 10, né, Lico? Realmente é por aí, né? Porque a movimentação do time é que faz o time ter esse sucesso, né? Na movimentação, na troca de posicionamento, porque cada um sabe jogar em quase todas as posições do meio para frente, né? O Bruno Henrique, se você o colocar de centroavante, ele joga. Se colocar na meia, ele joga. O Arrascaeta, se jogar na ponta, ele joga. O Everton, a mesma coisa, no meio, o Gerson, enfim, né? Então, eu acho que essa qualidade, essas características que o jogador possui, facilita muito, né? Na criatividade da equipe, né? Na ofensividade, né? Na troca de posição, né? E o Flamengo tem essa virtude hoje de ter no elenco esses jogadores com essas características, essa versatilidade que realmente ajuda bastante com o apoio dos 2 laterais, né? Como a gente tinha na época, né? Leandro e Júnior, hoje eles têm Rafi e Felipe Luiz, né? Então, é realmente por aí, né? O importante numa montagem da equipe é você saber contratar dentro de uma filosofia, de um modelo de jogo que você, como treinador, quer usar na equipe, né? Então, essas peças é que vão encaixar, né? E foi isso que o Jesus fez, né? Mas ele tem grandes méritos aí em toda essa montagem, em todo esse Flamengo de hoje, com certeza.